E a gente acaba de receber uma notícia muito triste. Morreu Roberto Dinamite. Ídolo do Vasco, Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer no intestino. Carlos Roberto de Oliveira. O Roberto dos cabelos encaracolados, dos sorrisos, das cobranças de falta perfeitas. Roberto dos pênaltis indefensáveis, dos braços erguidos para o céu e dos gols. Muitos gols. Roberto Dinamite, o craque da explosão, de alegria. Veio ao mundo em 1954, cresceu no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 15 anos depois, chegou ao Vasco, clube que o eternizaria e que Roberto ajudou a tornar ainda mais gigante. A estreia no profissional aconteceu no ano de 1971, quando tinha apenas 17 anos. O sucesso que fazia nos treinos do Vasco lhe rendeu o apelido que carregou por toda a vida, o Garoto Dinamite. Esse quase segundo nome de Roberto caiu na graça dos torcedores no dia 25 de novembro daquele ano, em uma partida contra o Internacional. E nesse jogo eu marquei meu primeiro gol. O jovem craque, agora conhecido como Roberto Dinamite, estampou a capa de um dos maiores jornais esportivos da época, o Jornal dos Esportes. E desde então, estaria para sempre entre os principais jogadores da época e da história vascaína. Eu acho que o importante disso tudo é o reconhecimento, do modo geral, de todos, do torcedor, da própria imprensa. Foi com Dinamite em campo que o Vasco conquistou o primeiro título brasileiro da história do clube, em 1974. Fez do rival Flamengo uma de suas maiores vítimas. Em 1977, bateu o pênalti que decidiu o título carioca em um Maracanã lotado. Durante toda a carreira, Roberto Dinamite colecionou gols marcantes. Olha, para mim o gol é a identificação do jogador com a torcida, né? No momento em que você faz o gol, você corre para comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então você consegue jogar toda a tua energia e receber ao mesmo tempo a energia muito grande do torcedor. E foi uma carreira com muita energia trocada com os torcedores. De muitos gols, o maior artilheiro da história do Vasco e muitos outros recordes. Ninguém fez tantos gols quanto ele em campeonatos brasileiros. Maior artilheiro do Campeonato Carioca, de São Januário e dos clássicos contra os rivais do Rio de Janeiro. Marcou 27 gols contra o Flamengo, 36 contra o Fluminense e 25 contra o Botafogo. Partiu de novo o Roberto, pé direito, bateu! Gol! Um deles que foi muito mais que um gol. Foi uma obra de arte. Golaço sensacional de Roberto! Pela seleção brasileira, Dinamite marcou 26 gols e participou de 2 Copas, as de 1978 e 1982. O sucesso do artilheiro atraiu os olhares dos times europeus. Foi contratado pelo Barcelona da Espanha no final de 1979. Marcou 2 gols na estreia, mas 3 rodadas depois de sua chegada, o técnico Joaquim Riffe, que tinha pedido a contratação de Dinamite, foi demitido. O treinador que me levou, ele saiu logo a seguir, entrou um outro técnico e que de repente... Aí foi a minha barreira maior, ele não simpatizou, a coisa não caminhou como eu gostaria. Eu poderia até ficar fazendo essa adaptação, porque eu tinha um contrato de 3 anos, mas na minha cabeça jogar era a coisa mais importante. E 3 meses depois de chegar ao Barcelona e de ter feito apenas 3 gols por lá, Dinamite estava com tudo encaminhado para voltar ao Brasil. E não era para o Vasco. Eu tive a oportunidade de estar em contato com o presidente Márcio Braga do Flamengo, por intermédio de uma rádio co-irmã, e o que conversamos se havia interesse de minha parte e se haveria possibilidade do Barcelona, no caso, ceder no Flamengo. Mas o coração falou mais alto. O Vasco atravessou a negociação
e Dinamite voltou nos braços da torcida. Aproveito também, agradeço a Eurico Miranda, o homem que me trouxe de Barcelona. Roberto voltou para marcar ainda mais seu nome na história do Vasco. E o reencontro com os vascaínos do Maracanã foi um daqueles momentos em que parece que o destino se revela. Goleada de 5-2 sobre o Corinthians, com 5 gols de Dinamite. Uma segunda passagem marcada por lances e títulos que fizeram a torcida explodir de felicidade. Já veterano, Dinamite ainda vestiu a camisa de mais outros 2 clubes no Brasil. Da Portuguesa de São Paulo, em 1989, e do Campo Grande, em 1991. Voltou ao Vasco para se despedir aos 38 anos e coroou sua história no clube com mais um título, o do Carioca de 1992, o 5º da carreira. Deu adeus ao futebol em uma partida contra o Deportivo La Coruña da Espanha, no Maracanã. Jogo em que Zico, um de seus maiores rivais, mas um de seus melhores amigos, vestiu a camisa do Vasco para homenagear Roberto Dinamite. Em abril de 2022, ganhou uma estátua em São Januário, voltada para os torcedores, uma forma de agradecimento por tudo o que Dinamite fez pelo clube e para que as próximas gerações de torcedores jamais se esqueçam do maior jogador da história do Vasco. Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino. Em uma de suas últimas imagens registradas em vida, ele apareceu nas redes sociais do filho Rodrigo, chorando ao comemorar um gol do Vasco. Gol do Vasco. Hoje, aos 68 anos, ele deixou esse mundo por onde espalhou gols e felicidade. E as lágrimas que caíram dos olhos de Dinamite agora são as de toda a torcida vascaína e dos que amam o futebol. Uma saudade que talvez jamais passe, mas que nunca será maior do que a gratidão de todos que o viram jogar ou que souberam de sua história. Então eu agradeço a toda a torcida do Vasco da Gama, a todos que me deram a oportunidade, o rapaz que me trouxe, o Gradim, me trouxe para iniciar a carreira no Vasco da Gama, Sérgio de Souza, a todas as pessoas que realmente me apoiaram e que reconhecem o que eu represento para o Vasco da Gama. Roberto Dinamite, nós é que temos que agradecer. Muito obrigado. Bárbara Lucas, uma triste notícia. Roberto Dinamite morreu na manhã deste domingo. A gente sabe que ele já vinha lutando contra o câncer desde o fim de 2021. Naquela época, ele teve que ser internado para poder fazer uma cirurgia para desobstrução do intestino e naquele momento ele descobriu a doença, anunciou ao público, desde então vinha se tratando com sessões de quimioterapia. Ontem ele teve uma piora aqui nesse hospital, onde ele estava internado na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e às 10h50 recebemos o comunicado de que Roberto Dinamite não está mais entre nós, o maior ídolo do Vasco da Gama, não está mais entre nós, faleceu, portanto, na manhã deste domingo. Inclusive, a gente estava checando as redes sociais de Roberto Dinamite e vimos que a última foto que ele postou foi justamente uma homenagem a Pelé. Então, perdemos um ídolo, maior ídolo do futebol, no fim do ano passado e no início desse ano, agora perdemos mais um grande ídolo do futebol. Nesse caso, especialmente doloroso para a torcida do Vasco da Gama, já que Roberto Dinamite jogou mais de 20 anos pelo Vasco da Gama, 21 dos 22 anos como profissional, foi defendendo a equipe do Vasco. Se as pessoas não sabem, eu comecei a minha trajetória com a camisa do Vasco da Gama lá em 1984, quando eu tinha 6 anos de idade, para jogar futebol de salão lá em São Januário. Então, Roberto Dinamite permeava a cabeça de todos os vascaínos e principalmente de um jovem, de uma criança que almejava, que começava a sonhar em ser um jogador de futebol. Um tweet oficial do Vasco, não é isso? É do Vasco da Gama, mesmo. que já inclusive mudou o avatar para uma arte, né, com o Roberto, com a cabeleira e também a foto bonita aqui do Roberto se metia no meio da torcida do Vasco. Ele bota aí, sempre que me perguntam se eu sou Vasco por causa do meu pai, respondo, não, sou Vasco por causa de Roberto Dinamite. Não consigo escrever mais nada agora, as lágrimas não param de escorrer, minhas mãos de tremer, estou inconsolável
com o Roberto Dinamite. Uma semana dura para o futebol, que Deus te receba e conforte toda a sua família, meus pêsames. Seu legado também será inesquecível, meu amigo. Aí a mensagem, nossa solidariedade à família, aos fãs e até domingo que vem. Tchau. Tivemos hoje, infelizmente, a notícia do falecimento de Roberto Dinamite e eu vou ao vivo a São Januário. Já está posicionado por lá o Ricardo Lai, que vai trazer as notícias de todo o cerimonial que vai envolver esse velório de Roberto Dinamite. Boa tarde para você, seja bem-vindo à nossa transmissão, Ricardo Lai. Oi, Eusébio, boa tarde a você, boa tarde a todos. O corpo de Roberto Dinamite será velado aqui no gramado do estádio de São Januário. Toda a estrutura está sendo montada bem ao lado da estátua do maior ídolo vascaíno, essa estátua que foi inaugurada no mês de abril do ano passado. O velório, portanto, começa amanhã, será aberto ao público entre 10 horas da manhã e 7 horas da noite. E na terça-feira o acesso será permitido apenas aos familiares e convidados. Aí na terça-feira, às 10h30 da manhã, o corpo será levado num carro dos bombeiros até Duque de Caxias, onde será enterrado no cemitério Nossa Senhora de Belém, o mesmo cemitério onde também foram enterrados os pais de Roberto Dinamite. Foi um dia de homenagens, e solidariedade aos familiares, e aqui no Rio, o prefeito Eduardo Paes publicou nas redes sociais que a rua que fica bem em frente aqui a São Januário, que se chama General Almério de Moura, essa rua vai passar a se chamar Roberto Dinamite. O decreto será oficializado no Diário Oficial do município na próxima terça-feira. E vamos saber agora também como foram essas homenagens de personalidades, não só do futebol, ao ídolo vascaíno Roberto Dinamite na reportagem. Há uma geração de torcedores do Vasco que, antes de se transformarem em torcedores do Vasco, eles foram torcedores do Roberto Dinamite. Sempre que me perguntam se eu sou Vasco por causa do meu pai, eu respondo que não, que eu sou Vasco por causa de Roberto Dinamite. Isso não é uma peculiaridade minha, isso é de toda uma geração que cresceu sendo feliz vendo os gols de Roberto. Uma das coisas que eu ainda era garoto, eu falei, quando eu tiver um filho, o nome dele vai ser Roberto. E eu tive um filho em 2008, eu tenho 2, Roberto e Miguel. Eu batizei de Roberto. E o Roberto 1 conheceu o Roberto 2, que é meu filho, num sábado de Série B em 2011 no Maracanã, e eles têm essa foto juntos aqui. Dinamite conseguiu a admiração e o respeito também das torcidas rivais, e isso é muito bonito de ver, quando você vê um futebol bonito como era o do Roberto Dinamite, que vai ficar na memória e que vai ficar nos registros para o resto da vida. Eu acho que qualquer palavra qualquer adjetivo que a gente vá colocar para o Roberto nesse momento, sobretudo pela sua generosidade, pela sua atenção, pelo seu respeito, quer dizer, eu acho que cabe perfeitamente. Eu cresci admirando os gols do Roberto, admirando a figura dele, o caráter, um parceiro, um amigo. Acho que a gente perde um símbolo do futebol, um craque da bola. Um craque dos amigos, assim, da capacidade de fazer amizade, de ser um cara querido, do bem. Meu grande ídolo, eu sempre falei quando eu encontrava com ele, tive na sua casa, e falei da importância dele na minha criação como jogador, como atleta, como tudo. Um cara do bem, um cara que sempre respeitou a todas as torcidas, um cara que sempre tentou elevar o nome do seu Vasco da Gama, do meu Vasco da Gama, e uma conduta dentro e fora do campo espetacular. Para mim é um grande exemplo para todos nós. Eu vi que o tamanho dele como ídolo, o que ele representava para a torcida do Vasco, o que ele fez com que o Vasco também se tornasse gigantesco. Então eu acho que não tem sombra de dúvidas que ele é o maior jogador da história do Vasco, é o maior ídolo da história do Vasco. E como eu falei já, ele como ídolo, eu acho que ele respeita muito essa palavra. E o Roberto, para mim, ele sempre foi uma referência de atacante, uma referência para mim de um grande batedor de falta. Sempre que tinha um pênalti, uma falta a nosso favor, o Roberto pegava a bola e abria um sorriso, que parecia que esse sorriso estava querendo dizer pra gente, calma, vai ser bom. E era. Te agradeço imensamente por todos aqueles sorrisos
que você nos oferecia após cada gol marcado. Perdemos nosso querido companheiro, irmão, parceiro, gente da melhor qualidade, Roberto Dinamite. Aqui do meio de campo. Então, recapitulando. This is Bob Dynamite. Nossa esperança. Oi. Bob, mostra o Chanca pra ele. Morreu hoje no Rio de Janeiro o ex-jogador Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer no intestino. Em campo, ele era impetuoso, era intenso, arrebatador, era dinamite. Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, foi o principal artilheiro da história do clube, com 708 gols. Foi o jogador que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro, 190. E também foi o maior goleador do Campeonato Carioca, 279 gols. Estes recordes seguem imbatíveis, mesmo 3 décadas depois da aposentadoria dele. Dinamite, o apelido era explosivo, mas o sorriso constante era afetuoso. Nasceu em 1954, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aos 8 anos, teve diagnosticado um tumor na coxa esquerda. Ficou 3 meses usando gesso sem sair da cama. Naquela época, seria impensável se tornar jogador de futebol. Mas quando cresceu, Roberto driblou o destino. Chegou na base do Vasco aos 15. 2 anos depois, já aparecia no time profissional. A promessa se destacava nos treinamentos. Vasco escala o jogador Dinamite, já anunciavam os jornais. No dia 25 de novembro de 1971, o Vasco venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, eu marquei meu primeiro gol. No dia seguinte, a manchete destacava: Garoto Dinamite explodiu. O apelido passou a acompanhar Roberto para sempre. Foi com Dinamite em campo que o Vasco conquistou o primeiro título brasileiro da história do clube, em 1974. Para mim, o gol é a identificação do jogador com a torcida, né? No momento em que você faz o gol, você corre para comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então você consegue jogar toda a tua energia e receber ao mesmo tempo a energia muito grande do torcedor. Haja energia, foram 752 gols na carreira. O maior artilheiro de São Januário, estádio do Vasco. O goleador dos clássicos contra os rivais do Rio de Janeiro. Essa pintura faz parte da coleção. O rival, nessa ocasião, era o Botafogo, no Maracanã. Foram 26 gols pela seleção brasileira. Roberto disputou 2 Copas, 1978 e 1982. A carreira de sucesso o levou à seleção e ao Barcelona. Foi contratado pelo clube espanhol em 1979, mas ficou apenas 3 meses por lá. Voltou ao Vasco e foi recebido por mais de 100 mil torcedores, que lotaram o Maracanã em maio de 1980. O retorno do ídolo foi contra o Corinthians. Goleada de 5-2. 5 gols do Roberto. Reencontro, caminho do gol com a camisa vascaína, o goleador Roberto. Já no fim da carreira, em 89, Roberto jogou na Portuguesa de São Paulo e em 91 no Campo Grande, time do Rio de Janeiro. Aos 38 anos, voltou ao Vasco para a despedida como profissional e para conquistar o último título, o Carioca de 1992. Deu adeus ao futebol num amistoso contra o La Coruña da Espanha no Maracanã. Se aposentou do futebol e começou um novo trabalho, na política, como vereador. 2 anos depois, deputado estadual. Mas o Vasco também lhe trouxe contratempos. Em 2002, Dinamite foi expulso da tribuna de honra de São Januário pelo então presidente do clube e antigo aliado Eurico Miranda, enquanto assistia uma partida. É uma posição autoritária do presidente. O que eu fiz contra o Vasco? Com certeza não fiz nada, mas contra a pessoa do doutor Eurico.
é uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Em 2008, o Roberto ganhou um novo título no Vasco, o de presidente do clube. Viveu momentos de tristeza. Foram 2 rebaixamentos durante o tempo em que foi presidente. 2 em 5 anos. Clube de Regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Mas foi durante o mandato do Dinamite que o Vasco conquistou o último título nacional, a Copa do Brasil de 2011. Torcedor do Vasco, solte o nome, está entalando o grito de campeão da garganta. Desde 2021, Roberto lutava contra um câncer no intestino. Uma das últimas imagens registradas em vida apareceu na rede social do filho Rodrigo. Uma tabelinha entre choro e o riso afável. Sou do Vasco. Na quinta-feira à noite, ele teve uma piora no quadro de saúde e foi internado nesse hospital na zona oeste do Rio de Janeiro. Roberto não resistiu e morreu na manhã de hoje aos 68 anos de idade. O apelido virou nome de família. Está na certidão do filho, Rodrigo Dinamite, e deixou muitos outros legados. Gols inesquecíveis, títulos, torcedores que se tornaram vascaínos por causa do talento do Roberto. O Carlos Roberto vai descansar. O Dinamite vai ficar para sempre, na memória do futebol brasileiro. Ao longo do dia, amigos e ex-companheiros publicaram homenagens a Roberto Dinamite. Ídolo maior de um clube em especial, Roberto Dinamite superou rivalidades. Admirava grandes adversários, como Zico, por exemplo, e era admirado de volta. Tanto que Zico, ídolo do Flamengo, chegou a vestir a camisa do Vasco na despedida de Dinamite. Dinamite foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Foram muitos anos, né? Nós praticamente com 17 anos para 18, começamos juntos. A amizade sempre foi pautada pelo respeito, né? Pelo carinho. Realmente é difícil a gente falar no dia que o amigo parte, né? Mas eu acho que é uma forma também de a gente reverenciar, da gente se solidarizar com a família do Bob. A gente sabe que essas rivalidades, às vezes, elas vão um pouco além, né? Mas com ele, certamente, a gente vai ver durante as próximas horas, os próximos dias e para sempre, né? Esse respeito muito grande de todas as torcidas em relação à figura do Bob. Bob. Era assim mesmo que os mais próximos chamavam Roberto Dinamite. Um apelido carinhoso para alguém que era conhecido pela gentileza. Uma pessoa fora do comum. Costumo dizer que o Roberto foi craque. Dentro de campo e fora de campo ele foi muito mais como ser humano. Tivemos o privilégio de conviver durante 15 anos, atuando ao lado desse ícone do futebol brasileiro e o ícone da história do Vasco da Gama, nosso querido Roberto Dinamite. Hoje o Brasil volta a ficar de luto. Perdemos mais um grande artilheiro do futebol brasileiro, meu irmão e amigo Roberto Dinamite. Eu lhe agradeço por todo o aprendizado, por muitos anos de parceiro de quarto. Vá com Deus, meu amigo. Edmundo disse que Dinamite era a referência dele como ser humano. Na minha cabeça de criança não existe Vasco sem Roberto e não existe Roberto sem Vasco, escreveu o ex-atacante do clube. Romário falou que hoje todos se despediram de um dos maiores jogadores do Brasil. E Juninho Pernambucano afirmou que Roberto foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Neymar postou: "Descanse em paz, lenda". Apesar da enorme relação com o Vasco da Gama, Roberto Dinamite vestiu outras 3 camisas na carreira profissional. 2 clubes do Brasil e um gigante do exterior. Todos eles prestaram homenagem ao camisa 10. O Barcelona lamentou profundamente a morte de Roberto Dinamite, que jogou no clube na temporada de 1979 e 80. Penúltimo time defendido pelo atacante, a Portuguesa, desejou carinho aos amigos e fãs de Roberto neste momento de dor. Já a última camisa profissional vestida por Dinamite foi a do Campo Grande. O Clube do Rio agradeceu ao legado deixado pelo craque ao futebol. A CBF lembra que Roberto disputou 2 Copas do Mundo pela seleção, 1978 e 1982. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou fãs do futebol em todo o mundo, disse o presidente Edinaldo Rodrigues. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro e vascaíno, agradeceu aos momentos de alegria proporcionados por Roberto
e anunciou que um trecho da rua que fica em frente à entrada social de São Januário se chamará Avenida Roberto Dinamite.